sobre o clima, né? Ou coisas que todo mundo deveria saber, e eu admito que eu não sabia, né? E hoje eu vou tratar um pouquinho, né, do ponto de por que os anos nunca são iguais, né? Pô, tem um monte de coisa aqui para a gente, mas isso é óbvio, mas não é bem assim. O conflito é esse aqui, pessoal. Nós homens, seres humanos, temos uma régua curtíssima. Temos uma régua curtíssima. Realmente, pô, mas minha avó nunca viu um clima desse. Pô, mas sua avó, meu irmão, viveu quantos mil anos? Se ela não viveu alguns mil anos, isso não significa muita coisa, né? Então, nossa régua é muito curta, de forma que tem essa frase do Keynes, sensacional, né, que ele diz o seguinte: no longo prazo estaremos todos mortos. Então, você se preocupa muito com as coisas até um ponto. Quando você percebe que, pô, no longo prazo eu vou estar morto, por que eu vou cuidar de uma coisa que para evitar que alguma coisa aconteça daqui a 100 anos, né? Então, a gente tem esse dilema, Então, ao mesmo tempo que o nosso corpo tem uma régua super curta, pequenininha, o nosso cérebro tende ao infinito. Então, eu tenho um imenso assim, orgulho de ser humano, né? Pela capacidade que a gente tem de, mesmo sem poder viver, né, os fenômenos, poder compreender. E isso, para mim, é uma coisa incrível. E a gente vive sempre uma guerra entre a racionalidade e a emoção, que faz com que muitos se tornem negacionistas, né? Por quê? Porque a compreensão é tão difícil que ser negacionista e insistir num ponto, ou numa religião, ou num princípio, ou numa ideologia política, ou seja lá o que for, vai deixar seu cérebro muito mais eficiente do ponto de vista de gasto de energia, né? E você vai ficar em paz, cheio de parceiros e camaradas que pensam as mesmas bobagens. E isso, o tempo vai passando, na sua régua curta, você vai conseguir viver feliz, esteja tão longe da verdade quanto for, mas tanto faz. Bom, então como é que a gente faz para chegar próximo à verdade, né? Eu comecei, como eu disse, o problema quando a gente assiste um filme é que tudo passa muito rápido, sabe? E quando você lê um livro, você começa a pensar. Eu comecei a pensar sobre o Sol, o sistema solar, esse negócio todo. E veio vindo na minha cabeça, assim, um trem, sabe? Assim, psicodélico, muito doido. Eu até escrevi sobre isso e aí me mandaram tá ao contrário, né? Como eu disse, eu não tive muito tempo de revisar. Então, vai ter umas coisas aí meio ao contrário. Então, o sol comecei a enxergar, sabe? A visualizar como um negócio assim, sabe? O que veio à minha cabeça, a palavra foi um trem muito doidão, um trem muito doidão. Eu encontrei hoje de manhã essa figura, que é bem isso mesmo que eu tinha pensado, sabe? Aquele negócio, tal, bem doido. Bom, pessoal, a gente tem que parar para pensar sobre o nosso lugar no universo. Na realidade, depois que eu tive essa visão, esse pensamento, né? Marli me mandou esse negocinho aqui que eu achei sensacional. O Sol não está parado, o Sol está andando, né? O Sol está andando. E assim como está andando, os planetas estão andando junto. Então, realmente, aquela visão, né? Aquela visão de um trem mesmo, muito doidão, é exatamente isso. Só que, novamente, nossa régua é muito pequena. Olha os tempos aqui, ó. Olha as velocidades das coisas, né? Isso aqui é o nosso planeta rodando, né? 1.670 quilômetros por hora. É muito para a gente. Mas quando você compara, né, com a velocidade que a Terra orbita o Sol, já é mais rápido. A velocidade que o Sol orbita o nosso sistema, a nossa galáxia, né, já é muito mais rápido. E quando a gente compara, né, a nossa galáxia, o movimento dela com a micro-onda, né, desde o início do universo, quer dizer, veja, a gente está falando sobre clima. E esse clima acontece dentro do planeta. Só que esse planeta não está parado. Esse planeta ele tá vivendo, né, uma verdadeira loucura, e é muito incrível a gente ter alguma estabilidade no nosso clima. E, obviamente, o nosso clima depende do Sol. A primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, é que o Sol não queima. O Sol não queima. Não tem nada a ver Sol com fogueira, né? Isso é relativamente recente, que
que foi proposto, como é que funciona, né, o Sol, mas definitivamente não é uma fogueira. Isso aqui vocês lembram que a gente já comentou sobre reações nucleares, essa coisa toda. Eu vou dar aqui uma breve revisão, que isso aqui é importante. Isso aqui é um núcleo, né? Um próton, desculpe. Como vocês lembram, né, quando a massa começou a contrair e tal, formou-se um próton, que é basicamente um átomo de hidrogênio, né, quando esfriou ainda mais e o elétron pode ficar junto, e como esse negócio é positivo, esse cara aqui também é positivo, eles não se encontram de jeito nenhum. Na realidade, não se encontram de jeito nenhum, mais ou menos, né, porque existe um efeito, né, esse aqui é o efeito de Coulomb, que as cargas se repelem e tal. Existe um efeito chamado tunelamento. Na realidade, pessoal, lembra aquela história de que as partículas elas têm comportamento tanto de onda como de... Marcelo, acho que sabe disso, né? Deve ter estudado isso um bocado na física. Então, tem um comportamento de onda, né? Tem um comportamento de onda. O fato é que, devido a esse comportamento de onda, de vez em quando, um núcleo se junta ao outro, e isso de vez em quando acontece a cada 1 bilhão de anos, mais ou menos. Um núcleo se junta com o outro, e quando eles se juntam, eles não podem ficar juntos, né, porque são positivos, mas um dos núcleos perde um elétron, ou melhor, uma partícula beta positiva. A gente já conversou sobre isso também, mas vamos lá. Então, depois disso, né, esses caras aqui se juntam, formando primeiro o hélio, né, e depois 2 hélios se juntam, formando o hélio 4, aqui primeiro o hélio 3, aqui o hélio 4, e cada uma dessas reações emite uma quantidade gigantesca de energia, principalmente sob a forma de radiação gama. Mas você vê, ó, depois da primeira reação, que demora 1 bilhão de anos, em 4 segundos esse hélio se forma e em 400 anos o hélio 4 se forma, né? Bom, só que esse negócio, essa radiação gama, pelo amor de Deus, se a radiação gama chegasse na gente, a gente torrava. Né? A gente torrava. Só que essa radiação gama, ele é produzida aqui, né? No centro do Sol. No centro do Sol. E o que acontece, eu vou passar rapidinho esse filminho aqui para a gente ver e tal, é um negócio sensacional. Relembrando aí, aquele tunelamento e tal, né? Você vai ter, junta o hélio 3, aí 2 hélio 3 se juntam, o hélio 4, cada um dessa aqui, uma quantidade de energia gigantesca, radiação gama para tudo que é lado, Só que a densidade do Sol é gigantesca. E essa radiação, né? Ela sai se batendo. Ela sai literalmente se batendo aqui por dentro, batendo, todo mundo tentando capturar, e ela vai perdendo energia. Quer dizer, a onda ela vai ampliando. Pessoal, um fóton de luz que chega na Terra hoje, ela foi formado há 100 mil anos atrás no núcleo do Sol. Quer dizer, quando a gente estava na metade da nossa evolução, 200 mil anos mais ou menos de existência, né, como ser humano, é metade desse tempo que a luz do Sol estava lá, né? Então, o Sol, a gente já tinha falado isso antes também, esse é um dos principais argumentos do negacionista, né? Não, na realidade, o aquecimento é devido a ciclo solar, isso e aquilo, beleza, o Sol, realmente, o Sol tem um ciclo, ele vai mais quente, ele vai mais frio, eu acho que agora a gente está entrando no topo de um ciclo mais quente, salvo engano, né? São ciclos de 11 anos. Entretanto, pessoal, esses ciclos, eles só aumentam a temperatura, né? A quantidade de calor que chega na Terra, em aproximadamente 0,1%. Acho que vocês lembram também que a gente comentou da magnetosfera e tal. Isso aí é suficiente para ultrapassar a magnetosfera, né? Para você ter mais radiação entrando, que pode atrapalhar GPS, uma série de coisas, mas não chega a alterar a temperatura, né? Aliás, nos últimos 1 bilhão de anos, o Sol aumentou de temperatura em 6%. Né? Isso, 6%. Então, esse 0,1% não é suficiente, não deve ser ele o responsável pelas alterações climáticas. Bom, comentar uma coisa com vocês, acho que todo mundo fala isso, o Saara já foi floresta, o Saara foi floresta, o Saara foi floresta. Na verdade, o Saara já foi floresta, e isso foi, na verdade, o Saara já foi savana. O Saara não era floresta, o Saara era savana. Como é que o pessoal descobriu isso? Né? Descobriu isso que quando o pessoal começou a entrar pela África e tal, encontrou em uma série de regiões rochosas, né, que tem no meio do deserto e tal, figuras assim, né? Essas pinturas, né, dos homens ancestrais e tal. Então se observou, com análise de sedimento, né, que na realidade, entre cerca de 11 mil anos e 5 mil anos, o Saara ele era verde. Ele era verde.
Então, como eu disse, isso aqui é visto a partir de sedimentos, não é de sedimento do mar. Por quê? Porque o vento bate no Saara, essa areia que bate no Saara vai cair no oceano, aí o pessoal pega os sedimentos do oceano, né, e vai verificando quando tem mais sedimento, menos sedimento. Quando o Saara está coberto por vegetação, tem menos sedimento. Genial, né? Genial, sensacional e bastante convincente. Bom, o fato é que o Saara era verde por essa coisa aqui, né? E aqui, pessoal, vou relembrar também uma coisa que a gente falou, é que o planeta, o clima, tem uma série de células, né? Vocês lembram, a célula de Hadley e tal. E todo esse movimento que gera a circulação global, ela depende da quantidade de sol que incide, e a quantidade de sol, obviamente, incide de forma mais intensa ao ângulo de 90 graus. Bom, o fato é que você tem a formação dos ventos alísios, né? E os ventos alísios, eles se encontram. E onde eles se encontram, eles formam essa chamada zona de convergência intertropical, que tem vento soprando de um lado, vento soprando do lado contrário, e essa é a causa das calmarias. Lembra as calmarias que a gente estuda na escola? Vem disso aqui. Bom, beleza, e daí? E daí é o seguinte, essa zona, ela vai para cima e para baixo. Né? Ela vai para cima e para baixo. Isso já era conhecido, né? Ela vai para cima e para baixo. E aqui uma coisa de extrema importância, né? A geografia ela não é democrática. O que acontece no norte não é mesmo o que acontece no sul. E a razão do que não acontece no norte não é igual ao que acontece no sul é por causa da quantidade de terra que tem no norte em relação à quantidade de terra que tem no sul. Então, você tem muito mais terra no norte, ou seja, coisa que está fora, recebendo a radiação diretamente, e não é água, né, do que no sul. Olha o que acontece, pessoal, com essas zonas, né, de convergência intertropical ao longo do planeta e ao longo do tempo. Em julho, esse negócio sobe aqui, sobe aqui. E o que acontece quando um negócio desse, quente, joga um monte de calor numa superfície como essa aqui, cheia de terra? Essa superfície aquece, podemos chegar a mais de 50 graus. Né? O que acontece se você tem uma superfície super quente? Né? A gente já viu também, primeiro, a capacidade de aquecimento da terra e da água é bem diferente. Isso aqui é o seguinte, 850 joules por quilo é a quantidade de energia que ela consegue capturar antes de mudar de temperatura. Você vê que a água consegue capturar muito mais calor antes de mudar de temperatura do que a terra. O que é que significa? Esquenta muito mais rápido e esfria muito mais rápido. Né? Isso a gente estuda na escola. Qual a consequência desse negócio? Consequência é essa aqui. Muito calor, esse calor sobe, faz uma zona de baixa pressão, e a zona de baixa pressão, ou seja, com menos ar, porque o ar subiu, ele é preenchido por zona de alta pressão. De onde é que vem essa zona de alta pressão? Vem do oceano. E quando ela vem do oceano, né, ela traz água com ela. Traz água com ela e faz chover na costa. Pessoal, esse aqui é o sistema das monções. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte da civilização e da população humana vive aqui e depende desse fenômeno específico. Olha aí, isso aí no verão, esquenta pra caramba, aí a chuva vai subindo, depois a chuva vai descendo, e você tem um período, né, das monções, o outro lado das monções, que é um período seco. Um período seco. Se as monções atrasam, as sementes não germinam. Se as sementes não germinam na hora certa, é fome. É fome, é migração. Ou seja, mexer com as monções, e as monções, o que acontece nas monções é justamente, né, que essa zona intertropical, ela sobe, quando ela sobe, as chuvas vêm para aí, e quando ela desce, as chuvas acabam. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha a importância no clima global, que é essa linha, né, aonde o Sol incide, onde o aquecimento solar incide, né, ao longo do ano. Beleza. Por que o Saara um dia foi verde? Porque as monções chegavam até lá.
Ou seja, essa zona de convergência intertropical, ela subia muito mais. Como ela subia muito mais, porque o norte estava mais quente, ela conseguia puxar uma quantidade de água gigantesca do oceano e, com isso, a força, né, desse gradiente permitia a chuva aqui. O que acontece atualmente? Isso aqui já não tem mais a mesma força. E como não tem mais a mesma força, na realidade, aqui forma uma zona, né, de alta pressão, mas essa zona de alta pressão só tem capacidade de puxar o ar quente que já está na Terra. Né? Então, o ar quente vem daqui para cá, então isso aqui fica deserto. E quando o monção virou o contrário, o ar quente vem de cima para baixo, mais quente ainda. É isso que forma esse deserto e forma também o deserto da Arábia Saudita, né? Esse negócio todo é tudo uma monção, é o mesmo princípio, é a mesma coisa, só que agora, atualmente, devido ao fato de que isso já não sobe tanto. Beleza. Glaciação. Acho que todo mundo sabe. Acho que isso aí também acho que vem da nossa cultura, porque o homem viveu, né? O ser humano viveu uma glaciação, né? Pelo menos uma glaciação. Isso aí deve estar no nosso inconsciente coletivo, isso desde sempre, né? As ideias da glaciação, quando as temperaturas aumentam e os glaciares derretem, o pessoal encontra pessoas, encontra, né? Beleza, está claro que o planeta foi diferente das outras. Mas isso aqui, né? Para não ficar no blá blá, esse cara aqui fez um trabalho incrível, extraordinário. Ele era fascinado pelas glaciações, o sujeito era engenheiro, na realidade, né? Depois transformou em professor universitário, mas foi ele que fez um pensamento, eu repito isso sempre para vocês, mas insisto em por que os seminários, as coisas são tão importantes, porque você vê o improvável. Quer dizer, ele começou a pensar, e o pensamento básico dele que levou a essa compreensão que a gente hoje tem do clima, né, e dos grandes ciclos, ele veio aqui, mas peraí, se o Sol bate aqui, aqui ganha mais raio, né, mais raio, lógico, né, mais calor vai ser aqui. Aqui, ó, essa mesma quantidade de calor, ela vai ser distribuída numa área muito maior, portanto, aqui vai ficar menos quente, beleza, né, isso aí todo mundo sabia e tal. Pessoal, como é que é a radiação solar na Terra? Vocês estão vendo, né? Aqui o Sol está para o lado de cá, está batendo aqui. Aqui a gente tem o ciclo ártico, né? O polar ártico. E aí está a Terra rodando e ele percebeu isso aqui. Ele conseguiu medir, né? Matematicamente, calcular, ele era matemático, o que acontecia com a quantidade de calor que incidia na Terra ao longo de milhares de anos, né? Nessa altura aqui, de 65 graus de latitude norte, né, que é o ciclo polar. Então, ele percebeu que tinha uma variação gigantesca da quantidade de luz incidente, né? Tanto a mais no topo quanto a menos. Né? Novamente, ele como matemático, ele calculou isso aí. E o cálculo dele é que tinha uma variação entre o máximo e o mínimo ao redor de 15%. E essa quantidade diferente de energia que é colocado era mais do que suficiente para explicar as glaciações que, portanto, deveriam estar ocorrendo, né, aqui nesses picos, nessas zonas de pico de baixa. Beleza. Bom, pessoal, o norte e o sul são dois bichos completamente diferentes. Dois bichos completamente diferentes, talvez até isso explique um pouco, um pouco não, né? Muito das culturas diferentes entre o norte e o sul, mas eles se devem, né, ao fato de que o resfriamento, olha o que acontece, né? Embora a gente tenha o Polo Sul, né, que é sólido e é por isso que você tem sempre gelo lá, é no Polo Norte, por causa da existência de muita terra, que durante o frio ela aumenta. Então, a quantidade de área branca no norte é muito superior à quantidade de área branca, né, de área branca no sul. Muito superior. Por isso que o que acontece no norte, a mudança do Ártico, ela altera o planeta inteiro, por uma razão muito simples. O branco reflete, né? O branco, o gelo, reflete luz. E quando você tem o branco, né, você reflete luz, isso fica mais gelado, e esse mais gelado forma mais gelo. Então, você vê, né? Nunca é uma coisa só, é sempre um ciclo, e uma hora que o ciclo começa, eu lembro que a gente comentou
na última conversa sobre o papel da inércia, aí você tem uma questão inercial, sabe? Inercial, de extrema importância, que afeta o clima do mundo inteiro. Por quê? Porque se você não tem reflexão suficiente, né, o chamado albedo, o planeta como um todo fica mais quente. Bom, esse Milanovic era uma fera, cara extraordinário, e ele fez uma coisa, um pensamento assim, quando a gente olha de trás para frente, né, simples. Fez, pô, mas peraí, o que pode fazer com que o planeta receba mais ou menos calor? Né? O que pode fazer? Ele organizou em 3 coisas. Primeiro, excentricidade, obliquidade e o processo de precessão. Né? Vamos ver aí um a um. Pessoal, acho que vocês sabem, a órbita da Terra sobre o Sol ela não é circular, ela é, né, ela é uma parábola, assim, um negócio, não é exatamente, não é tão forte assim, né? Isso aqui está exagerado, mas a gente tem o momento em que a Terra chega mais próxima, né, ao Sol, chamado periélio, e o momento que ela está mais longe do Sol, o chamado afélio. Por favor, preste atenção, isso que é super, super, super importante. Bom, então, a diferença de Sol, de quantidade de calor, hoje, atualmente, com a atual trajetória do planeta, é de 6% a mais e é um monte de calor. Então, você tem 6% a mais de calor, né, vindo aqui na época do periférico, do que você tem no afélio. Beleza. Então, pessoal, isso aqui é importante, a chamada excentricidade, quer dizer, como é que a órbita da Terra ela funciona. Então, quando ela é completamente, né, ou melhor, o máximo de circularidade que tem, ela tem uma excentricidade disso aqui é medida de parábola, de um eixo em relação ao outro e tal. Quando ela se afasta ao máximo, né, tem um máximo de excentricidade, ela chega a esse número aqui. Veja a diferença dos números, né? De 0,00055 até 0,067900, né? E por que esse negócio aqui, né, estica assim? Porque exatamente nesses momentos, nesses ciclos, o planeta Júpiter, né, que quase se tornou uma estrela, ela tem o tamanho quase de uma estrela poderia ser uma estrela anã, com um pouco, se fosse algumas vezes maior, né? E Saturno, ou seja, são dois planetas enormes que, quando eles estão alinhados com a Terra, eles puxam o planeta mais para cá, fazendo que ele faça uma curva, né? Então, a nossa excentricidade atual é de 0,017. Então, novamente, dá para ir de 0,0 até 0,1, a gente agora está aqui. E isso, pessoal, a cada 100 mil anos, né, você tem um ciclo desse. E isso altera em 30% a quantidade de energia que o planeta pode receber. Ou seja, quando o planeta está mais longe da Terra, a gente vai tender a ficar mais frio. Quando está mais do Sol, né? Quando está mais próximo ao Sol, vai ficar mais quente, e isso não é um pouquinho só, é uma quantidade gigantesca. Bom, beleza. Pessoal, outra coisa importante é o seguinte, todos nós sabemos que o planeta é inclinado. Isso aqui eu errei na animação, não sei, não me lembro o que é que vem aí, mas de qualquer maneira, aqui dá para a gente ver o seguinte, o planeta ele é inclinado, né? Ele é inclinado. Essa inclinação é em relação à inclinação do Sol. Acho que é isso que vem aqui. Vamos ver primeiro isso aqui, ó. Por favor, prestem atenção nesse negócio aqui. Isso é super interessante. Está aqui a Terra, né? Está aqui o Sol. Né? Na realidade é assim, né? Tá aqui. Vocês estão vendo a Lua aqui, né? Beleza. Então, se a Terra está com essa inclinação, né? Aqui é o Sol, aqui é o verão. 6 meses depois, quando ela vai para o outro lado, né? Acontece o contrário. Vamos rever isso aqui que vale a pena, né? Está aqui a Terra, o Sol está aqui, então aqui ó, é verão no hemisfério sul, né? Obviamente, é verão no hemisfério sul. Ele está inclinado para o lado de cá. Ele gira, né, em torno do Sol, beleza, né? Ele gira em torno do Sol, e aí quando ele estiver lá do outro lado do Sol, né, 6 meses depois, ele vai estar, né, o verão no hemisfério norte. Tá legal? Pessoal,
olha agora a nossa situação atual, né? A situação atual do planeta em relação ao Sol é essa aqui. Aqui, o verão, né? O Sol está no ponto mais distante, né? Ou a Terra está no ponto mais distante em relação ao Sol. Lembra que o norte tem muito mais terra do que o sul. Então, como ele está bem distante, né, do Sol, ele está, por causa dessa inclinação, é quando o Sol está no afélio, né, que ele tem o verão, você tem um aquecimento relativo menor do que existe, por exemplo, no hemisfério sul. No hemisfério sul, no verão do hemisfério sul, é justamente quando você tem um perifério, ou seja, o sul ele chega muito mais próximo do Sol do que o norte. Hoje é assim que o nosso planeta funciona. Ou seja, quem chega mais próximo ao Sol, o hemisfério norte ou o hemisfério sul? O hemisfério sul, porque quando está no perifério é exatamente a inclinação do planeta, né, que faz esse negócio. Beleza. Mas nós vivemos num planeta super indeciso. Sabe como é que é? Aqui está a inclinação do planeta. Entretanto, pessoal, ele move, ele mexe, ele não fica parado. Tá vendo? Ele vem um pouquinho para cá, ele vem um pouquinho para cá. Mas podia ser pior. Olha o que acontece em Marte, por exemplo. Ó. Marte parece que ele é um bobo, né? Ele vai para um lado, vai para o outro. O nosso planeta não. O nosso planeta ele é muito mais, mas ele gira, tá vendo? Ele gira. Ele gira, ou seja, vamos supor que ele está aqui, ó, o Sol está aqui, o Sol vai bater muito mais fortemente aqui do que quando ele está, por exemplo, né, nesse lugar. Agora, apesar disso, né, isso aqui chama inclinação, movimento de inclinação normal, esse movimento de inclinação ele é muito inferior, por exemplo, novamente, ao de Marte. Por quê? Marte não tem lua, ou melhor, tem duas luas pequenininhas. Essas luas pequenininhas não são suficientes para travar essa trajetória do planeta. E a nossa Lua não. A nossa Lua, que acredita-se, né, foi resultante justamente da pancada de um astro enorme, o Theia, contra a Terra, que fez a Terra se inclinar desse jeito, mas logo em seguida ela surgiu e manteve essa gravidade. Beleza. Isso aqui é o que ela varia, né? A obliquidade, isso aí é o fenômeno de obliquidade, a obliquidade axial. Então, hoje em dia, a Terra varia de 24,5 a 22,1 graus, né? Em um determinado tempo. Mas tem uma coisa, pessoal, mais curiosa do que essa. Essa é importante, né? Vai colocar os hemisférios mais próximos, mais distantes do Sol, mas com uma variação relativamente pequena. Entretanto, pessoal, na realidade o planeta faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Faz isso aqui, ó. O planeta, ele não está parado, nem mesmo parado, né, em relação àquela inclinação, não. Ele está fazendo assim, ó. Ele está fazendo assim. Se a gente vivesse milhões de anos, pô, a gente ia ficar tonto nesse planeta. Sabe como é que é? Então, o que acontece, olha que coisa interessante. Eu estava lendo um livro e eu achei maravilhoso. Quer dizer, acho que a gente sabe perfeitamente que, inclusive, está em nossa bandeira, né, o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, pô, no Exército eu aprendi. Você bota, né? Você mede como é que está ali e tal, a distância daquela estrela interna para a externa, faz 3 vezes e tal, ali é o Sul. Beleza. Eu estava lendo um negócio falando dos egípcios, né? A estrela polar. No norte tem estrela polar. Inclusive, quando eu fui fazer o doutorado na Alemanha, era o que mais me chamava a atenção, meio sem querer. Eu não tinha pensado no assunto, eu nunca fui uma pessoa que pensava muito no céu, nunca fui. Mas eu percebi, assim, de noite, eu digo, pô, que negócio estranho, tem uma coisa estranha. Depois eu fui perceber que é a posição das estrelas, óbvio. Óbvio. Mas tem uma coisa curiosa, sabe? Por causa desse movimento da Terra, a famosa estrela polar, não é, que os navegadores usam no norte, que equivale ao nosso Cruzeiro do Sul, muda. A depender de como é que a Terra está, a estrela do norte, ela pode ser diferentes estrelas. Eu estava lendo um negócio, né, sobre o início da civilização, falando para os egípcios. A estrela polar dos egípcios era diferente da atual, não é dos egípcios antigos. Bom, mas vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, interrompam, tá?
Acho que agora todo mundo já entendeu, possivelmente muitos de vocês sabiam isso, né? Não, tem até aqui uma terra que talvez ajude, né? A explicar um pouquinho, não sei se vocês estão vendo direito. Mas vamos supor que o Sol está aqui, né? Se o Sol está aqui, o hemisfério sul está pegando mais Sol do que o hemisfério norte, óbvio, o ângulo. Se vier o contrário, né? O contrário, beleza. Imaginem agora, se na época do perifério, ao invés de ser o sul que está próximo do Sol, for o norte. E lembrando que o norte tem muito mais terra, né? Como dá para ver até aqui nesse nosso querido globo de 10 conto, mas dá para ver o que interessa. O que vai acontecer com o norte? O norte vai esquentar, vai aquecer muito mais. Bom, e o que acontece, pessoal, quando o norte esquenta? Aqui, de novo, né? Aquilo que eu mostrei antes para vocês, quando o Sol está longe e é verão no norte, né? O Sol está mais próximo e é inverno no norte, né? Está aqui, e verão no sul, logicamente. Aqui o que Milanovic, ele calculou e ele conseguiu prever os momentos, né? Que a quantidade de Sol era maior em relação tanto à inclinação do planeta quanto à distância do Sol. Olha agora, pessoal, o que aconteceu, né? Há 13 mil anos atrás, quando a inclinação trocou, veja, compare com isso aqui, né? A inclinação trocou, ele começou a apontar agora, né? A parte baixa desse eixo para o Sol. Então, quando o Sol estava longe, né? Ou seja, no afélio, era o sul que estava apontando para o Sol. E quando o Sol, a Terra estava próxima do Sol, no perifério, era o norte. Então, aqui a gente vê uma conjunção da distância inferior, né, do norte e uma quantidade de Sol gigantesca. O fato é que os verões aumentaram muito, você teve um aumento muito grande, isso é extremamente importante em relação às mudanças climáticas. Você teve um aumento muito grande do degelo do Ártico e a quantidade de branco que era formada no hemisfério norte. Então, inercialmente, quando você tem frio, você tem gelo. Quando você tem gelo, você tem maior reflexão do Sol. Então, você tem mais frio, que vai fazer mais gelo, que vai fazer mais frio, mais gelo. E o contrário é verdadeiro. Bom, esse é um ciclo, pessoal, que se repete há 42 mil anos, mais ou menos, a cada vez, né? E atualmente em 100 mil anos, mas não sei se vai dar tempo da gente olhar isso. De qualquer maneira, esse sujeito fantástico chamado Milanovic, ele conseguiu, né? Com base na matemática, sem a astronomia que a gente tem hoje, sem os satélites, sem nada, descrever os ciclos que o pessoal percebe que esses ciclos altos e baixos, né? Os altos e baixos, então, aqui primeiro é relacionado à inclinação da Terra, né? Aqui relacionado à excentricidade, né? A trajetória que a Terra faz em torno do Sol, e aqui os ciclos relacionados à precessão, que é quando ela muda, né? Ela muda, não é apenas o balanço do ângulo, mas é a mudança do ângulo. Esses são os ciclos de Milanovic, né? E que explicam boa parte das mudanças climáticas nos períodos de glaciação, em particular os períodos de glaciação, quer dizer, os ciclos longos do planeta. Beleza. Agora eu vou falar uma coisa que... Bom, pode ser só maluquice, mas o fato é o seguinte, pessoal. Isso aqui é a gente considerando os últimos 800 mil anos, né? Dentro do chamado Pleistoceno. Quando a gente vai aqui para os últimos 12 mil anos, a gente entra no Holoceno e tal. O fato é que a gente atingiu... os ciclos, a gente olha aqui mais ou menos, né? Que são ciclos de baixa de 100 mil anos. A partir de uma determinada linha aqui, começa glaciação. Bom, há 26 mil anos, a gente teve no baixo.
e até os 12 mil anos atrás é o período da última glaciação. Os humanos já estavam aí, né? Os humanos já estavam aí. A gente pegou essa última glaciação, que é justamente esse período aqui, né, de baixo. De lá para cá, a gente está no chamado período interglacial, né? Em que, considerando os 100 mil anos, acredita-se que a gente ainda tem aí 74 mil anos até atingir um novo período, né? Um pico de baixa temperatura, e a partir de um determinado ponto começa a chamada era glacial. Na realidade, o fato da gente ainda ter gelo nos polos, muita gente considera que a gente ainda está numa era glacial. Tá? Uma era glacial. Bom, beleza. Então, pessoal, ninguém sabe. Esse é o problema. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui, porque o que o homem está fazendo agora não é simplesmente colocar CO2, né? CO2 na atmosfera, né? Não é só colocar CO2 na atmosfera. É colocar CO2 na atmosfera numa velocidade sem precedente no planeta. Então, de novo, vocês estão vendo que entender mudança climática é um negócio... Tem truque. Ah, mudança climática, sempre uma mudança climática. É verdade, sempre uma mudança climática. Vai haver, vai continuar havendo. A gente está vendo os ciclos, né? A gente vai vir e faça a observação do que... Ou melhor, a Terra continuar nesse ciclo aí, né, de bilhões de anos, daqui a pouquinho a gente consegue mais ou menos prever quando é que a gente vai ter uma nova baixa, né, mais ou menos independente do que a gente venha fazer. Entretanto, o que a gente consegue fazer? Olha que interessante. Quando se olha, né, a temperatura relacionada a esse ciclo de Milankovitch, a gente vê que há 9 mil anos atrás a gente teve um pico de alta de temperatura. Agora, nesse momento, a gente devia estar próximo a um pico de baixa de temperatura no planeta. Seguindo. Entretanto, todos nós sabemos que não está acontecendo. Pessoal, prestem atenção agora, isso que eu acho que talvez seja o sumário de tudo e a coisa mais importante. Ó, vamos lá. Se dependesse só dos ciclos naturais da Terra, e a Terra tem ciclos naturais, como a gente viu, a gente teve há 9 mil anos um pico de calor pelas essas linhas, né, de previsão de Milankovitch, esse ciclo de Milankovitch, e agora era esperado a gente ter um ciclo de baixa de calor. Um ciclo de baixa de calor. Beleza? Entretanto, não é isso que está acontecendo. Isso aqui seria o previsto a partir, salvo engano, da média dos últimos 7 ciclos de Milankovitch. Então, a gente deveria estar com uma quantidade de CO2 mais ou menos nessa linha, mas o real é esse aqui. Quando a gente olha o metano, a mesma coisa. Então, nos últimos 5 mil anos, mais ou menos, essas curvas elas se distanciaram. Essas curvas elas se distanciaram, o homem começou a emitir muito mais CO2, aí você diz, mas a Revolução Industrial não é de 5 mil anos, é verdade. O que a gente tem aqui de 5 mil anos? Agricultura e devastação de floresta em grande quantidade. Grande quantidade mesmo. Essas quantidades de devastação, né, para fazer agricultura, metano vindo de plantação de arroz, gigantescas na China, essa coisa toda, aumentaram muito a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, de forma que essas linhas de Milano começaram a não fazer mais, a não seguir mais, a não serem mais respeitadas em relação aos dados que você hoje em dia obtém. Ok. Pergunta. Beleza, e aí? Isso aqui é um negócio interessante também, né? Que a gente vê o seguinte. Isso aqui, mais ou menos nos últimos 12 mil anos, quer dizer, quando a gente olha com cuidado, pessoal, a gente vê que, em média, os últimos 12 mil anos foram mais quentes, né? Do que o que a gente está vendo agora. Entretanto, esses últimos anos aqui, depois dos 2 mil anos, de uma hora para outra, a gente começou a fazer um aquecimento que já é bem superior à média dos anos anteriores. E aqui estava regido, né? Estava mais ou menos anterior a isso aqui, estava mais ou menos regido só pelo clima, pelas coisas naturais. Aqui já começa o homem, né, que também é pai da natureza, sem dúvida, mas interferir.
Mas quando a gente olha esse restinho, né, essa pontinha aqui no detalhe, né, esse detalhamento aqui, é incrível o que o homem, principalmente depois da Revolução Industrial, está fazendo do ponto de vista de anomalia, né, de anomalia de temperatura, e sem dúvida nenhuma, isso aí eu acho que não há dúvida, essas anomalias, o nome é esse, se devem à queima de combustível fóssil. Okay. Pessoal, tentando fazer aqui desse limão, né, uma limonada, vocês sabem perfeitamente que a briga com relação o homem, a sociedade, né, é uma guerra de poder que não é pequena, é da nossa natureza, é da natureza, né? Eu diria o seguinte, a gente tem polos, os polos eles surgem desde matéria e antimatéria, o polo é a base do negócio. Por quê? Porque com polos, quando eles brigam, eles reagem, eles interagem de alguma forma, você gera variação. E se tem uma coisa que é fato, é que tudo sempre varia. Segundo a lei da termodinâmica, entropia. Varia. Então, se você não tivesse, né, uma variação dos elementos para brigar ou para interagir com a variação do universo, porra, nada existiria. Então, a dualidade, né, a briga, é da natureza. É isso que gera variabilidade, que é fundamental para se contrapor às variações naturais do ambiente, de tudo que vem, de novo, da entropia do universo. Né? Bom, mas isso aí é uma outra conversa. Eu queria até depois falar sobre esse assunto, mas eu não vou nem falar isso alto, senão a Marina marca para mim na semana que vem outro seminário e alguém dele apresentar. Não, mas mais para frente a gente vai falar sobre o fenômeno da emergência, que é um negócio incrível, que parece ir até contra as leis da termodinâmica, né? Mas não é base, mas a gente chega lá. Mas, pessoal, o que eu quero dizer? Aqui uma ideia meio maluca, mas talvez não seja tão maluca assim. O fato é, quando a gente olha isso aqui, a gente pode olhar com duas visões, né? Se não fosse isso aqui, possivelmente a gente poderia estar entrando, né, em um novo período de mais frio, né? Mais frio. Mas o homem acabou fazendo com que não fosse tão frio assim. Né? Veja bem, isso é muito arriscado que eu vou falar e definitivamente eu não estou propondo nada. Eu estou só pensando e como cientista você tem que pensar. Né? Você não pode deixar suas ideias serem limitadas ao que pode ser. Eu estou pensando, não tenho certeza de nada, isso apenas me ocorreu na época do RenovaBio e talvez isso faça sentido, eu não tinha olhado os dados com tanto detalhe. Bom, o fato é o seguinte, pessoal. Supondo que se a gente tivesse seguido essa concentração de CO2 aqui, o planeta tivesse muito mais frio do que está agora e talvez um ambiente climaticamente menos agradável do que nós temos hoje. Né? Nós temos risco gigantesco, mas a minha pergunta é a seguinte: será que ao invés da gente queimar petróleo sem precisar de queimar petróleo, a gente não conseguiria deixar esse petróleo para controlar o clima, para aquecer o planeta na época correta, para esfriar na época correta? Quer dizer, usando o equivalente, né? Que, por exemplo, você tem uma série de tecnologias hoje que é capaz de enterrar o CO2. Pô, o clima ficou quente, eu tenho um sensor aqui que a gente deveria ter menos tantos ppm de CO2 na atmosfera e tal. Se a gente financiarizar, né? Se a gente financiarizar esse CO2, e não pensando apenas em reduzir, talvez com o avanço do nosso conhecimento, da nossa capacidade de interferir no clima, de fazer engenharia climática, né? Que o homem estaria muito pior hoje se a gente tivesse, por exemplo, numa condição que a gente estava 12 mil anos atrás. Né? Talvez até na condição de 12 mil anos atrás fosse muito mais difícil de manter essa população que a gente tem hoje, porque o clima estaria mudando. Então, a minha questão é essa: talvez a financiarização de CO2, tanto para reduzir a quantidade de CO2 como para aumentar a quantidade da CO2, primeiro valorizaria as fontes fósseis de forma que ele pudesse parar de brigar, de querer utilizá-las agora, e gerasse valor para que as empresas de petróleo mantivessem ela para o futuro, enquanto que agora a gente toca na bioenergia, né? Porque com a bioenergia a gente consegue fazer a captura. Então,
Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Tem 1 milhão de coisas para estudar, para ler. Eu li não sei quantas mil revisões, isso aqui, mas tem uma coisa que é fantástica hoje em dia, que são esses sites. Tem muito site ruim, mas tem alguns sites que são simplesmente extraordinários. Eu listei aqui alguns, né? Depois eu tenho uma série de outros que eu queria passar também para vocês, né? Tem uma coisa interessante, né? Que tem alguns que... Esse aqui, por exemplo, que é um pouco mais complicado. Quando é mais complicado, você tem menos... vai para milhar, né? Mas quando o cara tem uma didática muito boa, uma produção excelente, já vai para milhão, né? É impressionante isso aqui. O número de inscritos desse site esse aqui tem 6,65 milhões de visualizações. O que mostra o seguinte, né? O mundo realmente ficou complicado para caramba, mas a ciência está reagindo e a divulgação científica, viu, Ju? Você que tem feito um trabalho importante nessa área, talvez seja o que vai salvar a civilização, né? Porque, de um lado, você tem, como eu falei no início, o negacionismo aumentando por causa da complexidade. Difícil pra cacete de entender, não quero nem tentar. Por outro lado, tem um monte de gente pegando coisas que são complicadas, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu não entrei aqui em nenhuma equação. Milanovic não fez nenhum vídeo. O que ele fez foi um monte de equação, né? Que eu não teria nenhuma condição de entender, na realidade, pouca gente tem, mas eu consegui entender o que ele quer dizer, né? Desde que alguém realmente qualificado converta uma coisa na outra. E qual o papel que eu acho que é muito importante? Uma coisa que eu pensei também é o seguinte: você tem um número infinito de vídeos, mas você tem poucos contando uma história do início ao fim, sabe? Talvez a gente juntar essas histórias para que faça sentido, eu acho que é muito importante hoje contar a história, porque cada um desses temas, se você quiser, você leva o resto da sua vida estudando e não chega no fim. Como é que a gente faz para encontrar o limite, né? Para não ser superficial, para não ser irresponsável, para ter profundidade, mas não profundidade demais que você perca o caminho do todo. Então, pessoal, foi isso mais ou menos o que eu quis trazer hoje, né, nessa conversa com vocês. Estão gravadas, a Marina tem feito um trabalho muito legal de colocar, né, essas gravações no nosso site, que é muito legal, acho que ajuda também outras pessoas. De forma, galera, era isso aí o que eu queria falar.